Bom dia a todos. Também quero parabenizar aqui as representantes femininas que estão aqui na mesa hoje, né? Cada vez nós ocupamos uma posição, um número maior, né? Nas escolas de engenharia, no mundo inteiro, isso não é fenômeno pontual. Hoje vai ser um dia que vai se discutir muito sobre isso, né? Quero aqui falar em nome, agradecer o reitor, vice-reitor, por estar aqui presente, prestigiando aqui nosso evento do estudantil, a importância, né, da universidade, a nossa missão mais importante, que é formar pessoas, formar profissionais, formar cidadãos, né, para o país. Então, essa é a missão mais importante da universidade. Fazemos muitas outras coisas, mas essa é a fundamental, porque projeto futuro, né, onde chegam os jovens que o conhecimento que nós pudermos passar para eles, eles vão continuar mantendo o que já existe de bom e reformando, aperfeiçoando e construindo coisas novas, né, que é a nossa sociedade brasileira. Essa é a fundamental missão para que a gente cumpra, né, esse objetivo público da universidade, que é justamente desenvolver a civilização, a sociedade brasileira, né, e entregar para a sociedade que nos custeou, né, que nos custeia até hoje, né, esse privilégio que nós todos temos aqui, os alunos, né, um privilégio conquistado, né, pela sua capacidade, e hoje, com toda a estratificação de cotas, essa oportunidade é maior, né, para diversos segmentos da universidade, de forma a trazer talentos, né? Essa é uma das missões de uma escola de engenharia, né? Trazer o melhor para poder entregar o melhor para a sociedade. Esse é o espírito, né, da seleção, que por ser público, a gente precisa entregar o que é de melhor, né, na própria sociedade. Quero aqui também saudar aqui o presidente do CREA, o amigo Luiz Cossenza, né, que se reelegeu agora recentemente, mais 3 anos que a gente vai ter o CREA em muito boas mãos, aqui no Rio de Janeiro. Mas vi Marisa também aqui na mesa, que é responsável pelo CREA Júnior, que é uma ação fundamental de aproximação dos nossos alunos, nossos profissionais, ao Conselho Regional. Passamos muito tempo, a universidade um pouco isolada, dessa representação de classe importantíssima, onde a universidade tem assento nos seus conselhos e também as associações técnicas e científicas, que a gente espera que os nossos egressos participem e também tenham a sua voz e a sua contribuição na construção da regulação, né? Quero parabenizar aqui o Departamento de Engenharia Mecânica, no nome do Marcelo Sávio, que está aqui representando o Colasso, e também o nosso coordenador do curso de Engenharia Mecânica, né, o Flávio, né, está aqui presente, e todos os outros professores que estão aqui presentes, né. É esse tema, né, que deram para a direção da escola desenvolver, para poder desenvolver a Politécnica da UFRJ e a sua posição estratégica na formação de engenheiros brasileiros, me fez refletir sobre a história e o que nós estamos fazendo, né, para manter essa posição estratégica, né? E a independência que a escola politécnica sempre teve, mesmo antes, quando não era, fazia parte da UFRJ, isso acontece em 1920, mas nós somos de 1792, é a fundação da Escola Politécnica, as nossas origens, né? Então, comemoramos aí, em 17 de dezembro passado, 228 anos, né? Isso não é uma instituição que consegue sobreviver séculos num país como o nosso, é algo que precisa ser respeitado, né, e estudado por qual é essa gênese, né, que faz tudo isso, né? E eu comecei a pensar que diversas políticas públicas que ocorreram na área de educação profissional nos últimos anos, não necessariamente é o que garantiu essa posição estratégica da Escola Politécnica. Na verdade, ao longo da história, a gente nunca deixou de ser pautado pelos valores originais de formação dessa escola, que foi formar engenheiros para a construção e desenvolvimento do país.
Eu acho que esse pensamento é o pensamento mais forte, a gente vê isso em instituições longevas, como a Fiocruz, que também nasce aí com o pensamento, o espírito, né, público do cientista do Oswaldo Cruz, e é justamente essas mentes, esses corações que se uniram durante esses 2 séculos, mais de 2 séculos, é que atrai esse desenvolvimento. Por que eu falo isso? Porque a gente se surpreende, por exemplo, com o empreendedorismo, com a inovação, com o interesse, com o estímulo, por exemplo, das equipes de competição, que não foi nenhum projeto de direção, um projeto público do país de educação, simplesmente o interesse dos alunos poderem fabricar algo, né? Ser mais maker, não somente estudar e aprender uma engenharia para um dia ser um engenheiro, a necessidade de exercer essa criatividade que lá no início fez esses alunos chegarem à escola. Então, essa vontade de ser engenheiro, né? Essa vontade de querer construir algo, isso fez com que o interesse, né, desses alunos fizesse, né? Nós temos recebido na congregação agora, todo final de mês, 2 equipes para apresentar, estamos gravando essas apresentações que são muito boas, que a própria congregação não conhecia em detalhes, sabe? De vez em quando a gente ouve aí um prêmio, alguém ganha um prêmio nacional, internacional, uma competição, mas não conhecia como é que se organizava, né? Ou seja, e essa é uma atividade que não morreu, que ela não é de 2 ou 3 alunos, 3 ou 4 alunos, é de um conjunto de alunos que mantém o pensamento vivo, né, de ter um ambiente de aprendizagem, que de formar essas competências, né? Então, isso mostra que a escola, independentemente de políticas que vieram públicas, ela tem esse pensamento vivo que faz a gente ser o que a gente é. Né? E aí, com isso, por atrair os melhores, por desenvolver da melhor maneira possível as competências da engenharia, que cada dia são mais exigentes, né? Nós tem lá os hard skills, os soft skills, e conhecer todas as outras áreas do conhecimento para trabalhar de maneira multidisciplinar, né? Se envolver com os problemas e buscar essas soluções, seja lá onde elas estiverem. Esse espírito, né, empreendedor é o que é a essência de ser um engenheiro. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo esses ambientes. Eu, quando fui aluna, aqui há 35 anos atrás, não tinha equipe de competição, não tinha empresa júnior, que também é outra instituição, né, que está aí há muitos anos, há mais de 30 anos, oferecendo essa oportunidade dos alunos se envolverem com projetos e atender pequenas demandas, né, que a sociedade tem, que traz para a empresa, isso é fundamental. E é uma grande atividade de extensão que, durante muito tempo, não foi caracterizada como isso, e a gente hoje garantiu isso nas diretrizes curriculares e na resolução de extensão do CNE. Isso foi uma luta política da Escola Politécnica, que esteve à frente disso, né? Nós conseguimos reunir, articular os diretores das escolas de engenharia do país para que não transformassem as diretrizes curriculares em algo banal, que não existia nenhuma necessidade de ter disciplinas de ciência, nós íamos ser o único curso de graduação desse país, que não existia nenhuma obrigatoriedade de ter disciplinas fundamentais, como matemática, física, química, resistência de materiais, enfim, diversas disciplinas básicas da formação de um engenheiro. E a gente conseguiu reunir os diretores, né, de escolas de engenharia. Então, essa escola tem na sua tradição a liderança, a excelência, a capacidade de não se conformar com o que nos chegam, né? Políticas de oferecer cursos sem condições, por exemplo, quando o Reúne bateu a nossa porta com muito dinheiro para que a gente pudesse fazer isso. A gente continuou aumentando o número de vagas e de cursos, mas garantindo que o curso tivesse sempre a mesma qualidade e a mesma oportunidade para todos os cursos de engenharia da escola. Não fosse um privilégio para um grupo de alunos e que não atendesse a todos os outros alunos. Esse espírito democrático, né, ele está dentro da escola desde as suas origens, desde a época do Brasil Imperial, quando Dom Pedro II
tirava recursos do seu soldo, né? Pouca gente sabe disso, né? Do seu soldo de imperador, né? Ele recebia um salário para ser imperador, vocês não sabem disso, muita gente acha que o imperador era dono de tudo, a nossa Constituição imperial era bem avançada para a época, né? Existia congresso, né? Existia o conselho moderador, existia outros poderes, né? Coisa que não necessariamente existia no absolutismo de outros países, e ele retirava recursos da sua remuneração mensal para manter o pagamento. A Escola Politécnica, inicialmente, lá no início, também ela era remunerada, ela era paga pelos alunos que tinham condição, mas ele garantia, inclusive, que filhos de escravos, né, que tinham sido libertados, pudessem participar. E a gente tem aí a figura mais fantástica que nós temos, que é o próprio Clube de Engenharia garantiu, né, na sua época, qual era o melhor, o mais brilhante engenheiro que o Brasil já teve, e é justamente o André Rebouças, né, que é um representante, muito antes da abolição da escravatura, já era engenheiro, já era professor da Escola Politécnica, e construía, né, toda a política abolicionista do país dentro da Escola Politécnica. Então, essa escola, ela sempre foi estratégica, não somente porque ela era uma escola de ensino, por formar alunos, engenheiros, que é a nossa missão, é formar engenheiros, seja lá o que isso, o conceito, diga no futuro que é ser engenheiro, né? Não é obedecer a uma política genérica de ensino, mas sim formar engenheiros. Esse é o nosso norte, e eu vejo hoje, né, algumas iniciativas e a discussão sobre o ensino de engenharia está muito forte no mundo inteiro, no Brasil também. Tenho participado de reuniões no CNI, junto com o CNE, junto com outras empresas e outras universidades, numa discussão sobre isso, alguns conceitos talvez não muito alinhados a essa estratégia, mas justamente estamos lá fazendo assento para evitar que ideias dissolventes, né, fujam dessa missão principal, que é formar engenheiros, porque uma sociedade sem engenheiros, ela não é uma sociedade com potencial de ser independente. E o Brasil é um dos poucos países que, desde a sua independência, sempre teve empresas brasileiras formadas, constituídas por engenheiros brasileiros formados em escolas de engenharia brasileira. Se vocês olharem a América Latina, isso não é comum. Isso tem muitos países no mundo que não têm empresas, pode até ter engenheiros do seu país que foram ao exterior, estudaram, voltaram e abriram alguma empresa. Mas o normal até é a empresa ser estrangeira, né, de engenharia. Então, a gente conseguiu construir essa cultura, né, de empresarial, e eu fico muito feliz quando estou no clube de engenharia, no conselho do clube de engenharia, e vejo que quase todo mundo foi formado na Escola Politécnica. O clube de engenharia foi uma iniciativa de alunos da Escola Politécnica, então não tem nada neste país que foi construído e criado na área de engenharia que não tenha assinatura da Escola Politécnica nesses movimentos ou na manutenção do que é ser excelência em engenharia. Então, isso é fundamentalmente porque tem esse pensamento que atrai os melhores candidatos a serem engenheiros, que são os alunos, atrai os professores para serem docentes também daqui, e essas iniciativas, muito dificilmente, elas são coibidas, ao contrário, né? Porque as equipes de competição não existiriam se não tivesse apoio dos coordenadores, dos professores, dos chefes dos laboratórios que dão um espaço para que esse pensamento continuasse, né? Então, eu sou muito grata de ter essa oportunidade de conhecer a Escola Politécnica hoje em todas as outras áreas. Eu conhecia mais a minha área de civil, de ambiental, que é uma área que sempre teve uma relação com empresários e com empresas de engenharia muito forte, né? A gente tem diversas habilidades da engenharia que não são possíveis de construir num laboratório, né? Elas precisam ter um desafio. Engenharia se faz com desafios. E hoje passamos por um momento no país muito peculiar, porque essas grandes empresas de engenharia estão ameaçadas, né, por diversos motivos, problemas, erros que foram cometidos e falta de política industrial, que é o maior problema político que a gente tem.
a gente não investe, né? Nós vimos aí durante a pandemia a gente ter que importar ou ficar à mercê de não ter algum produto essencial para a saúde pública, porque a gente não produzia isso no país, coisas que facilmente, né, nós sabemos fazer, a engenharia brasileira sabe fazer, e não é problema das escolas de engenharia, não é problema da vontade da juventude brasileira que quer ser engenheiro, é falta de vontade política de organizar o capital brasileiro para essa engenharia brasileira se continuar crescendo. Então, eu venho, já nos últimos anos, então, tentando lembrar a todos nós que não tem nada no país que não tenha sido construído por alunos e ex-alunos da Escola Politécnica. E a gente voltar a ter esse pensamento empreendedor. É muito bom ter um excelente emprego, trabalhar numa grande empresa, mas nós estamos vendo aí que isso não é garantia de futuro para todo mundo, né? Isso não é, as estatais não têm mais essas ofertas tão tranquilas como no passado, e o Brasil precisa, e vocês são capazes, né? Os alunos são capazes, a juventude é capaz, a única esperança que tem um povo é a sua juventude, então, de vocês serem os líderes, né? Os promotores desse desenvolvimento, de olhar para a nossa sociedade que é tão sofrida, que não tem escola para todo mundo, que não tem emprego para todo mundo, que não tem renda para todo mundo, e não podemos ignorar que isso é uma missão da engenharia, porque é a única profissão que é capaz de produzir emprego, renda, riqueza, é a engenharia. Não existe outra profissão que é capaz de fazer isso. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade de descobrir como fazer isso, como a gente olhar para a nossa família, para os nossos antepassados e dizer, bem, eu agora sou capaz, tenho competências e preciso, né, ajudar a gente dar um passo à frente, né, na sua sociedade, principalmente agora que eu acho que a gente vai rever muitos valores, né, estamos revendo muitos valores da nossa vida, né? Então, eu quero terminar parabenizando a Semana de Engenharia Mecânica. Essas semanas têm que acontecer sempre, né? Vocês têm que estar sempre, também um exemplo dessa importância, a gente não abrir mão de contato com o meio produtivo. Vocês convidam diversas empresas para virem aqui, fazer a exposição, vocês vão fazer perguntas, eles vão conhecer vocês, eles vêm aqui justamente porque sabem que aqui é um manancial de excelentes engenheiros. Então, esse ciclo, né, com esse pensamento, essa missão, é que a gente tem que estar sempre em mente. Agradeço muito aí o convite, foi a Larissa que me escreveu, né? Agradeço Renato, Sara, aí, por essa liderança aí da Semana de Engenharia, e que mantenha esse bastão aí sendo passado dinamicamente de gerações a gerações, que é isso que faz a Escola Politécnica. Então, agradeço a presença de todos e o meu convite. Okay. Muito obrigada. Bom dia a todos.